Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, 28 de junho, boa semana para você que nos acompanha. Agora são 9h04 e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 23.003 casos de Covid-19. Desse total, 21.807 pessoas já se recuperaram da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 6.171 pessoas e, infelizmente, já são 666 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 79 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 66 internações, sendo 37 em UTI, e dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e até o momento 4 estão na UTI. Somados, os números representam então 85% de ocupação de leitos em UTI e 45% de ocupação em leitos de enfermaria, além de 10% em suporte ventilatório. Sobre a vacinação, já foram então 117.221 doses aplicadas, ou seja, 37,39% da população geral tomou a primeira dose da doença e 12,41% da população já está imunizada com a segunda dose. Falando ainda sobre vacinação, hoje tem a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 exclusivamente para pessoas com 45 anos completos, ou seja, os nascidos até dia 30 de junho de 1976. O atendimento será feito do meio-dia às 4 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e também unidades municipais de saúde da família. E do meio-dia até às 6, então das 12 às 18, na UBS Central. Para tomar a primeira dose do imunizante, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e também comprovante de residência. Então, hoje o público-alvo, os nascidos aí até 30 de junho de 76, ou seja, pessoas com 45 anos completos. Hoje nós estamos recebendo de forma online a secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, Luanda Pires. Luanda, seja muito bem-vinda. É um prazer poder receber você hoje nesse dia tão importante para a nossa sociedade. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas. O prazer, sem dúvida, é meu e de toda a comissão. Muito obrigada pelo convite. Luanda, a gente está aqui para falar de um dia especial, mas também de um dia de luta, né? A gente fala hoje do Dia Internacional da luta contra o preconceito, contra a homofobia. Muito a gente já avançou, né? E que bom, mas ainda falta muito para avançar. Eu queria que você desse um panorama geral de quais são os maiores desafios para a comunidade LGBT hoje no nosso país. Sem dúvida, nós tivemos grandes avanços, né, importantíssimos avanços aí nos últimos 10, 14 anos. Mas como esses avanços, essas decisões que nós temos em benefício da população LGBTQIA+, ela vem do judiciário, a nossa maior questão é a implementação dessas decisões, né? Trazer todos esses direitos que foram ratificados lá pelo Superior Tribunal Federal para a prática, porque, como eu disse, os direitos foram ratificados, né? São direitos que já existiam, né? E por causa dessa construção de sociedade que a gente tem, infelizmente, para alguns grupos historicamente minorizados, esses direitos não são garantidos, como a população LGBTQIA+. Então agora a gente começa, depois que esses direitos são ratificados lá pela justiça, a gente começa a fase de implementação à vida real, o que é muito difícil, né? Uma vez que a gente, apesar das declarações de direitos pelo Superior Tribunal Federal, a nossa sociedade continua sendo a mesma, né? Não tem nenhuma educação aí para a formação da sociedade mais igualitária. Então, sem dúvida alguma, o nosso problema maior é a implementação desses direitos. E quando a gente fala, né, dessa questão do preconceito, ele é um preconceito tão latente que ele chega a violar os direitos humanos. Não é só um preconceito verbal, né, doutora Luanda? Ele, de fato, afeta e interfere na questão dos direitos humanos. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão, porque vai muito além de fazer uma piadinha, vai muito além de, eu compreendo, mas não aceito.
fere o direito humano, o direito, né, da pessoa ser humano mesmo, né? Como que funciona isso, infelizmente, hoje na sociedade? É importante a gente entender que quando a gente fala sobre direitos humanos, a gente está falando de uma classe, porque direitos humanos, as pessoas levam inclusive os próprios direitos humanos para piada, né? Falar a galera dos direitos humanos. Então, quando a gente está falando dessa classe de direitos humanos, a gente está falando de uma classe de direitos básicos, que são assegurados a todo e qualquer cidadã ou cidadão. A gente está falando do direito à igualdade, né, garantido lá na Constituição, que fala que todas as pessoas são iguais perante a lei, têm direito à proteção contra qualquer discriminação, por exemplo. O próprio direito à não discriminação, seja por raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou de qualquer outra natureza. O direito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que visa garantir uma existência digna a toda e qualquer pessoa, protegendo o direito de toda e qualquer pessoa de ser quem é. O direito à intimidade, né, que garante que ninguém deve sofrer interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, que são constitucionalmente invioláveis. O próprio direito de proteção à família. Então, são garantias fundamentais que são inerentes a todas as pessoas sem distinção. São direitos que estão postos, mas na prática, apesar da lei determinar que não deve haver distinção na garantia do exercício desses direitos, dos direitos humanos, infelizmente eles são violados e restringidos constantemente a grande parcela da população brasileira, inclusive a população LGBTQIA+. E nós vivemos em um dos países mais inseguros para a população LGBTQIA+ viver no mundo. Nós somos o país campeão em transfeminicídio, ou seja, assassinato de mulheres transexuais e travestis, sendo que o estado de São Paulo, nosso estado, é o estado brasileiro que mais mata essas mulheres. Nossa população ela não consegue acessar o mercado de trabalho. As mulheres transexuais e travestis, em sua esmagadora maioria, quase 90% dessas mulheres, é profissional do sexo porque é expulsa de casa muito cedo, não tem garantido o direito à educação. Quando a população LGBTQIA+, consegue acessar o mercado formal de trabalho, não são recepcionadas em sua diversidade. Hoje, segundo uma pesquisa que foi feita no passado, quando o mercado formal de trabalho latino-americano recepciona essas pessoas, recepciona homens gays, cis, brancos. As mulheres, ainda que cis, as mulheres lésbicas, não conseguem acessar o mercado de trabalho, as mulheres bissexuais, por exemplo. E a recepção dessas pessoas é garantir, quando acontece, é garantia de discriminação. O lar, a família também não são sinônimos de amparo para a população, e são nesses ambientes que as crianças começam a sofrer as primeiras violações e discriminações. Então a gente está vendo aí que são direitos que a população cis heterossexual sequer pensa sobre eles, porque são inerentes à existência humana, o direito à vida, garantir a vida. Nossa, né? Então, é muito complicado e a gente aproveita esses espaços, né, hoje, dia 28 de junho, para trazer isso, para que a população em geral pense sobre isso. Porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando sobre o exercício da vida, exercício da humanidade. É sobre isso que a gente fala. Perfeito. A gente faz uma pausa aqui na nossa conversa e volta a conversar com a senhora daqui a pouco, doutora. É isso, né, gente? Direito à vida, né? Que deve ser independente de qualquer tipo de preconceito. Mudando um pouco de assunto, São José dos Campos abriga um banco de leite humano que é responsável por captar doações e abastecer hospitais da região. Em Jacareí, a coleta é feita semanalmente e todas as mães em bom estado de saúde podem ser doadoras de leite materno. O leite materno é considerado um alimento completo para bebês com até 6 meses, mas a amamentação ainda é um desafio. Apenas 4 em cada 10 bebês no mundo são alimentados exclusivamente com o leite materno nos primeiros meses de vida. O que existe é um mito, né? Que muitas mães elas acham que o leite vai ser fraco, não vai ser o suficiente. E também tem as complicações em torno da amamentação, que é que pode fissurar o mamilo, né? Que é a lesão mamilar. Ela pode ter um engurgitamento mamário, que pode levar a uma mastite. Então, todas essas complicações também, ela pode fazer ela desistir da amamentação. Para salvar a vida de bebês, principalmente os que estão internados e não podem ser amamentados pela mãe, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florense, mantido pela Prefeitura de São José dos Campos, conta com um banco de leite humano, que recebe doações e abastece hospitais de toda a região
inclusive Jacareí. É importante porque esse leite vai beneficiar os prematuros internados na UTI neonatal. Então, esse bebê ele precisa desse leite para o seu crescimento e desenvolvimento saudável fora do útero da sua mãe. Janaína faz parte do grupo de mães doadoras. Ela tem uma filha de 2 anos e sempre considerou a amamentação prioridade. Apesar das dificuldades, como hiperlactação e rachaduras no seio, ela conseguiu oferecer nutrição à filha e doar para o banco de leite. Eu lembro que no começo a consultora falava, você não pode ficar tirando, você não pode tirar muito, porque senão você vai produzir mais ainda, né? Mas o pouco que eu tirava para aliviar, assim, que eu precisava tirar um pouco para aliviar no começo, era o suficiente já para encher sabe, ao longo da semana, encher os potinhos do banco de leite. Para doar, não é necessário ir até o banco de leite. Em Jacareí, toda quarta-feira, uma equipe faz a entrega de recipientes esterilizados para armazenamento do leite e na semana seguinte volta para buscar. Assim, quem doa nem precisa sair de casa. Ela não precisa vir até o banco de leite, ela pode só apenas ligar para a gente pelo telefone 3901-3507. Nós vamos realizar um cadastro dessa doadora e, em seguida, nós vamos levar até ela o vidro que ela precisa para retirar o leite, né, e armazenar ele. E depois nós vamos retirar esse leite na casa da doadora também. Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a uma criança. Um pote de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Dependendo do tamanho do prematuro, 1 ml já é suficiente para nutri-lo toda vez que for alimentado. O gesto se torna ainda mais importante em meses festivos e de férias escolares, pois nessa época são registradas quedas no número de doações, comprometendo o trabalho do banco de leite. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Basta ter boas condições de saúde e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação para ajudar a nutrir outras crianças. É muito bom você saber que aquele leite que está fazendo tão bem para o desenvolvimento, para geração de anticorpos da minha filha, está ajudando algum bebezinho que está precisando disso. Para mim sempre foi eu sempre vi muito leite como algo meio que sagrado, assim, você não pode jogar fora, sabe? É como se fosse um golinho de ouro. Para ser uma doadora, é preciso se cadastrar por meio do telefone 3901-3507 e ajudar a salvar uma vida. Hoje, 28 de junho, dia da luta contra a homofobia, a gente conversa com a Luanda Pires, que é secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Doutora, lá no comecinho da nossa conversa você falou sobre a questão da educação, da importância da educação. É necessário que para que a gente tenha resultados melhores no futuro breve, assim nós esperamos, que isso comece a ser ensinado também dentro das escolas, que a gente coloque essa diversidade de uma forma simples, clara e acessível dentro das escolas? Sem dúvida alguma, é o acesso à informação que vai garantir, que nossas crianças cresçam e sejam pessoas adultas capazes de respeitar e conviver com pessoas diversas de si. E vai garantir também, através da educação, através da representatividade, da gente poder falar sobre isso e das crianças vendo que isso é normal, que está tudo bem, vai garantir que as próprias crianças LGBTI+, que existem e que são muitas, uma vez que ninguém se torna LGBTQIA+, orientação sexual ou identidade de gênero são predicados que nos constituem a todos enquanto seres humanos e que se revelam ao longo da vida sem que a gente possa escolhê-los. Ninguém escolhe conscientemente por quem terá atração sexual ou sobre sua identidade de gênero. Então, vai fazer, através da educação, de pautar o assunto, que vai fazer com que essas crianças LGBTIA+, que cresçam amparadas, que tenham uma infância e uma adolescência, inclusive saudáveis, com consciência de que são como todas as outras. Importante a gente até destacar essa questão da educação nas escolas. Muito se já ouviu falar que pode colocar em perigo a orientação sexual, posso expor as crianças, mas você muito bem falou agora
A criança já nasce, não é uma escolha, né? Então é só um processo de entendimento e não de colocar em risco. É isso mesmo, doutora? Exatamente. Falar que uma pessoa LGBTIA+, pode ser má influência ou acesso à informação vai trazer algum dano às crianças é um discurso de cunho apenas LGBTI-fóbico, homofóbico, né? A orientação sexual e identidade de gênero, como a gente falou, são predicados que constituem as pessoas, e o fato disso não ser debatido na escola, não ser orientado, as crianças não terem essa orientação, é que faz com que essas pessoas elas consigam entender sobre a sua sexualidade de forma tão tardia, já na adolescência, no início da fase adulta. Por isso, inclusive, são tão violadas quanto crianças, sofrem tantas discriminações. E aí entra também uma questão interessante, que é a questão da cultura ou mesmo da religião, né, de serem colocadas ali como um ponto para que essa privação dos direitos seja concedida, né? Ele é privado por conta da nossa cultura, por conta dos nossos hábitos religiosos. Isso de maneira nenhuma, né? Tanto diante da lei quanto diante da questão dos direitos humanos deve ser pautado essa questão de privação por conta de religião ou mesmo cultura. Não deveria, né? Na verdade, não deveria, porque a gente tem uma Constituição aí que garante tudo aquilo que a gente conversou anteriormente, mas infelizmente na construção de sociedade que nós temos, o exercício pleno da cidadania para essa população é restringido e muitas das vezes tolhido. E pensar nessa diversidade a partir desse raciocínio, né, pensando sobre religião, cultura, a conclusão é uma só. Nós somos um país extremamente diverso, mas a gente não tem essa diversidade transitando pela sociedade em razão dessas raízes discriminatórias que nós não só conservamos, como alimentamos, né? Por isso a importância da gente repensar sobre religião, sobre a diversidade dentro desses espaços, sobre esses discursos que são feitos, né, por pessoas ligadas às religiões. Nenhuma pessoa LGBTQIA+ é contra a religiosidade, muito pelo contrário. Quando a gente fala sobre isso, sobre cultura, sobre desconstrução de padrões, a gente quer garantir que essas pessoas também têm o direito ao exercício à fé. Por exemplo, na última parada do orgulho que tivemos aqui em São Paulo, ficou posto que a maioria da população que estava na parada LGBTQIA+, que é a maior do mundo, se declara cristã. Então, a gente precisa desconstruir padrões para que essas pessoas também tenham esse acesso, né? Por isso a importância da gente pensar sobre os impactos dessas profundas raízes coloniais que a gente ainda alimenta, dessa estrutura cis-heteropatriarcal, racista, classista e sexista que a gente sustenta e que atinge a todos nós, cidadãs e cidadãos desse território, que precisa se desenvolver. Porque uma vez, quando a gente conseguir garantir, né, os direitos a todas as pessoas, como a Constituição traz, nós teremos, inclusive, uma sociedade mais segura para todas as pessoas, sendo independente de orientação sexual, identidade de gênero, raça, classe, né? Perfeito. A gente faz mais uma pausa nessa conversa tão esclarecedora. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a doutora Luanda para falar sobre essa questão do preconceito, né? Hoje, dia 28 de junho, dia da luta, né? Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. A campanha Vacina contra a Fome, iniciativa do governo do estado de São Paulo, já arrecadou mais de 11,5 toneladas de alimentos desde o início, né, que acontece aqui em Jacareí. O objetivo da campanha é incentivar a doação de alimentos não perecíveis no momento em que os cidadãos forem tomar a vacina contra a Covid-19. Os alimentos ficam sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, que fazem, então, a distribuição para as OSCs, que são organizações da sociedade civil aqui do nosso município. Para participar, então, basta levar a doação em qualquer um dos pontos de vacinação disponíveis na cidade, no horário em que estiver acontecendo, então, a aplicação das doses. Ajude aí, então, quem precisa nesse momento tão cruel aqui da pandemia que nós vivemos. E professores da rede municipal já podem se inscrever para a 5ª jornada pedagógica. E quem nos traz mais informações é a Isabela Correia, a Isa que está ao vivo com a gente. É sempre bom trazer notícias sobre educação. Bom dia, Isa.
Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Com certeza, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, anunciou a 5ª jornada pedagógica, que desta vez será realizada totalmente de forma online por conta, claro, da pandemia. O projeto tem como objetivo principal oferecer formações para profissionais de educação da rede municipal, com conhecimentos pedagógicos que estão na base curricular nacional. O evento irá acontecer no dia 20 e 21 de julho e nesses 2 dias irá acontecer formações e oficinas divididos em 2 períodos. Então, no período da manhã, das 8 horas às 11 horas da manhã e no período da tarde, da 1h30 até as 4h30 da tarde. As oficinas, as formações, terão temas como um novo olhar sobre o brincar, o cuidado da saúde mental das crianças, atendimento educacional especializado em tempos de pandemia e gamificação. Os profissionais dessa área que possuem interesse conseguem realizar a inscrição até o dia 30 deste mês, diretamente no site educajacareí.com.br. As palestras também serão transmitidas por meio do canal do YouTube. É só pesquisar Secretaria Municipal de Educação de Jacareí. Para mais informações, basta acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Lembrando, então, que os prazos de inscrição é até o dia 30 deste mês, ou seja, quinta-feira. Nesta quinta-feira, não esquecer para os profissionais aqui conseguirem participar dessa jornada pedagógica da cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. O plano de contingência da Defesa Civil, que é anualmente apresentado ao prefeito com informações dos bairros onde ocorrem enchentes e também com indicações do que pode ser feito, a partir de agora vai passar também a ser explanado aqui na Câmara Municipal. Todos os anos, um grupo de funcionários da Defesa Civil elabora um plano de contingência e o apresenta à Prefeitura. No documento, constam, por exemplo, medidas de segurança e proteção que o Poder Executivo deve ter para conter enchentes e deslizamentos, bem como a indicação dos bairros mais propensos a esses acontecimentos. Com o objetivo de também trazer à Câmara de Jacareí a apresentação e o debate desse plano, a Câmara aprovou um projeto de lei. O autor é o vereador Hernani Barreto. Eu contei com a participação de pessoas da sociedade civil e técnicos, principalmente da Defesa Civil. São pessoas gabaritadas, pessoas que já conviveram com episódios aqui no município e eles também têm plena convicção que essa legislação hoje vai trazer segurança à população para que a gente possa evitar grandes tragédias como ocorreram nos municípios de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Pelo texto da lei, o presidente da Câmara, vereador Paulinho dos Condutores, deve pedir ao prefeito Isaías Santana o envio do plano até o fim do ano e estipular uma data para a explanação do documento no plenário do Legislativo. Para este funcionário da Guarda Civil Municipal, que é um dos que participam da elaboração do registro, esta lei é relevante porque traz à população a chance de conhecer mais de perto esses problemas da cidade. Agora, para a Câmara, vai ser a primeira vez que a gente vai apresentar, porque é importante, porque aí a gente já passa para a população também o que é o projeto PPDC. Aí a população já toma ciência que esses bairros, quando tem enchente, já começa a desviar desse local dos bairros nas ruas onde tem mais enchente. Então a população já tem mais ciência disso também. Pelo último plano, entregue no fim do ano passado, os bairros que têm risco muito alto de ter ruas com deslizamentos de terra são Bela Vista 2, Jardim Pitoresco, Jardim do Portal, Jardim São Gabriel, Jardim Vista Verde e a Vila Zezé. Com a apresentação do documento na Câmara, por conta da aprovação do projeto, os moradores destas localidades terão um acesso ampliado às medidas preventivas apontadas naquele documento. O plano de contingência de alagamentos e desmoronamento, ele é feito no início
de 1º de dezembro até dia 31 de março, que é os pontos, é a época de chuva, tudo. Então, todas as secretarias estão envolvidas. A gente tem um grupo do WhatsApp e a gente teve alagamento, teve desmoronamento, a gente aciona o infra, aciona o pessoal da assistente social e aí já tem um conjunto, aí todo mundo se envolve naquilo. Nós vamos passar a ter mais conhecimento aqui na Câmara, trazendo um técnico especializado em desastres naturais, pessoal da Defesa Civil, somado com institutos também renomados, para que a gente tenha noção da complexidade e daquilo que foi feito durante o ano e aquilo que vai ser feito no ano seguinte, para a gente evitar enchentes, para a gente evitar fogo em mata e até mesmo deslizamentos de terra. Com isso, o vereador vai se apropriar mais das informações e dentro do seu papel de fiscalizador, ele vai poder, além de cumprir essa função, propor alternativas para o Poder Executivo. É colocado os bairros mais propensos que geralmente tem as ocorrências e nesses bairros assim o pessoal já tem mais ciência disso, né? Então ocorreu enchente, por exemplo, o bairro Jardim Luiza. A gente já aciona todo mundo e o pessoal já vai para lá, para aquele local. Perfeito, todo mundo aí, né? Todos os poderes trabalhando aí para a defesa do cidadão quando a gente fala sobre tragédias naturais. Voltamos agora então para a nossa conversa com a Luanda Pires, que é advogada da OAB São Paulo. Doutora, perante a lei, né, a gente sabe que ainda existe algumas dificuldades para a defesa da comunidade LGBTQIA+. Isso por conta da tipificação de crimes. Quais são os desafios, né, na hora de fato realizar uma defesa contra uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. O nosso problema maior, como a gente conversou anteriormente, é o fato de não ter isso posto pela via correta, que seria o legislativo, né? Nós temos esses direitos ratificados por via judiciária. Infelizmente, lei nunca foi sinônimo de combate de crime, tanto é que nós, se assim fosse, a gente não falaria sobre isso. Nós temos um Código Penal muito completo, inclusive além da Constituição, né, aqui no Brasil, mas a problemática maior está na implementação dessa lei, dessas decisões, porque, infelizmente, quando a gente fala sobre Estado, quando a gente fala sobre organizações, sobre funcionalismo público, quem atende essas pessoas, por exemplo, quando vão registrar um boletim de ocorrência na delegacia, são pessoas. E são essas pessoas que colocam as suas opiniões, os seus dogmas ali no atendimento, no exercício da função pública. Então, esse é o maior problema que a gente tem para a implementação. A LGBTfobia foi criminalizada, comemoramos aí o aniversário da decisão recentemente, mas, infelizmente, a dificuldade na implementação se dá em razão das pessoas que estão aí representando os órgãos públicos e o Estado brasileiro. Por isso a importância, doutora, da criação de políticas públicas, de um trabalho efetivo por parte do poder público, para que a gente consiga ter esse processo de transformação com um prazo um pouco menor? Sem dúvida alguma, porque são através das políticas públicas que a gente consegue garantir o exercício dos direitos da população, né? O acesso à saúde, o acesso à educação, o respeito ao nome, o respeito à vida, é através de política pública. Mas a inércia do legislativo em legislar, né, para essa população se dá em razão de toda essa discriminação LGBTfóbica. Quando a gente fala, por exemplo, sobre violência em relação à população LGBTQIA+, a gente tem que saber que os dados são alarmantes, e são muito, só que eles são subnotificados, porque nosso Estado ele não está preocupado em mapear essas violências, não está preocupada, a gente não tem dado oficial a respeito da população LGBTQIA+ brasileira, justamente por essa falta de interesse, porque a partir do momento que você mapeia uma população, que você entende de onde vem, né, de onde surgem os problemas, você tem que criar política pública, você tem que dar uma resposta a esses dados. Então, o sistema ele já é organizado para que não existam as políticas públicas. Por isso, novamente, o movimento LGBTIA+ brasileiro recorre-se ao judiciário para garantir a efetivação de alguns direitos. Perfeito, desafiador, né? Doutora, a gente volta a conversar daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já.
As notícias falsas, as famigeradas fake news, são uma grande ameaça à democracia pela distorção de processos eleitorais. Mas será que existe punição para quem divulga notícias falsas de candidatos a cargos públicos? Sim, tem lei para isso. Ela prevê de 2 até 8 anos de prisão e multa para quem divulgar calúnias contra candidatos em eleições. Confira mais nas redes sociais da TV Justiça. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Todo ser humano tem direitos. Os que dão os primeiros passos na vida e os que já andaram muito por ela. Direito a ir, vir, acessar, aprender, expressar, morar, trabalhar, repousar. Direito a ter e a ser, com igualdade sem discriminações e violências. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos. Cabe a cada um proteger os direitos de todos. Cabe a todos proteger os direitos, a liberdade e a felicidade de cada um. Nove 9h35, estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores, agora no nosso momento legislativo. Primeiro destaque de hoje do vereador do DEM, Edgar Sasaki. Ele enviou indicação à Prefeitura pedindo substituição da rede de drenagem da rua Padre Eugênio. Segundo o vereador, o local está com mau cheiro do esgoto e quando a chuva forte, a água sai suja e entra pelos ralos das casas. Próximo destaque de hoje do vereador do Republicanos, Hernani Barreto, enviou indicação também à Prefeitura, pedindo estudos para a implementação de lombada ou faixa elevada, assim como a sinalização adequada na Rua dos Crisântemos, que fica no Parque Santo Antônio, na região sul da cidade. E o próximo, último destaque de hoje do vereador do PT, Luiz Flávio Dias, que enviou representação à Promotoria do Meio Ambiente pedindo instauração de inquérito a apurar o mau cheiro do aterro sanitário. A gente já vem falando desse assunto desde o comecinho do ano. Essa operação, então, ela é feita pela Ambiental e a lentidão também, ele fala sobre a lentidão na instalação da usina de biodigestão. Lembrando que todos os assuntos relacionados ao Poder Legislativo você acompanha em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Voltamos agora para a nossa conversa com a doutora Luanda Pires, que é advogada da OAB São Paulo. Doutora, a gente estava falando sobre essa questão dos direitos, né, dessa população ser vista, ser enxergada. Isso tudo depende também da representatividade, seja em órgãos públicos, seja na mídia, seja no próprio comércio. Essa representatividade, ela precisa começar de fato a acontecer, porque agora eu pelo menos tenho a sensação, me corrija se eu estiver errado, que é tudo muito bonito nesse mês de junho, né? As empresas levantam as bandeiras, as grandes marcas levantam as bandeiras, mas daqui a pouco vira um mês, todo mundo esquece. Então é importante a gente preservar e construir essa representatividade efetiva? Sem dúvida alguma. Eu falo também, trabalho com diversidade e inclusão, e uma coisa que a gente bate muito na tecla quando a gente vai falar com as empresas, né, dar treinamentos, é exatamente isso. A diversidade e a inclusão, a gente tem que pensar na inclusão como um processo. E é um processo, dada a estrutura de sociedade que a gente tem, dados os números que a gente tem, que essa população sequer está inserida na vida em sociedade. Quando a gente fala população LGBTI, se a gente for fazendo outros recortes como de raça e gênero, cada vez menos essas pessoas estão na vida em sociedade, estão representadas, estão acessando os lugares, né? Principalmente os lugares de poder. Então, quando a gente fala em inclusão, essa inclusão ela tem que ser feita de maneira muito consciente e muito organizada, entendendo que esse processo, ele é um processo que a gente sequer tem ali, consegue vislumbrar hoje a luz no fim do túnel. Nós estamos aí
mais de 500 anos muito atrasados, né? Então, esse é um processo que tem que ser feito com muita responsabilidade. As pessoas, sim, elas precisam serem inseridas nesses ambientes, nos espaços da sociedade, para que elas consigam dignidade, que elas consigam trabalhar, né, ter vida, ter vida socialmente exercitada, né, aí dentro dos ambientes sociais. E isso começa com a inclusão. E quando a gente fala sobre representatividade, não é representatividade pura e simples, não é colocar uma pessoa que represente alguma letrinha da sigla, não é colocar uma pessoa negra, colocar uma mulher dentro das organizações ou dentro dos cargos de poder. Quando a gente fala sobre representatividade, a gente fala sobre uma reparação histórica. São essas populações que há muito tempo, desde a construção da sociedade brasileira, estão marginalizadas, não têm acesso a esses locais, mas são pessoas que têm qualificação, não é colocar por colocar. Então, a gente está falando de pessoas que são capacitadas e não conseguem acessar esses lugares, a sociedade, por causa das discriminações. Então, sim, e elas devem a gente precisa de políticas afirmativas como as cotas, né, de gênero, de orientação sexual dentro dos espaços, para que essas pessoas consigam ser inseridas e ali dentro, né, também a gente não pode pensar na inserção pura e simples. Quando a gente insere as pessoas, a gente tem que também educar quem vai conviver com essas pessoas, que da mesma estrutura, a mesma construção, também tem ali diversos padrões a serem desmistificados, quebrados. Então tem que inserir, sim, essas pessoas precisam estar representadas nesses lugares, mas essa representatividade ela tem que ser feita de maneira muito responsável, educando as outras pessoas, para que essas pessoas tenham ambientes saudáveis, né, para viverem, porque senão elas sequer vão conseguir se manter nesses lugares. Doutora, uma das últimas conquistas, né, recentes, na verdade, é essa questão das pessoas transexuais poderem usar o nome social em órgãos públicos, né? Nada mais do que justo. São conquistas pequenas. Também tem essa questão das Olimpíadas, que agora vai ter a participação pela primeira vez, né, de uma pessoa trans nos Jogos Olímpicos. Essas pequenas conquistas, ainda que 500 anos de atraso, como você muito bem colocou, elas dão ali um pouquinho de esperança para a comunidade, não só para a comunidade LGBTQIA+, mas para nós que acreditamos que o preconceito não pode existir? Sem dúvida alguma, sem dúvida são essas conquistas. Quando a gente pensa, né, no tamanho do problema, essas conquistas realmente elas são pequenas. Como a gente fala, a gente faz trabalho de formiguinha, né? Mas é de pouquinho em pouquinho que a gente conquista. Se a gente for pensar que o respeito ao nome social, apesar da gente ter conseguido trazer de certa forma para a legislação, porque o respeito ao nome social, ele começa lá em 2009, quando ele começa por uma portaria do SUS, né, que garantiu o respeito ao nome social no Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, foi uma portaria do SUS. Em 2010, aqui em São Paulo, a gente teve um decreto estadual, né, mas aí de forma estadual, ou seja, regionalizada, que garantiu o respeito ao nome social nos órgãos públicos do Estado. Em 2011, a gente conseguiu inserir isso na carteira de trabalho, respeito ao nome social na carteira de trabalho. Em 2016, apenas, a gente está falando em 2016, a gente está em 2021, que a gente teve um decreto federal garantindo respeito ao nome social em órgãos públicos e autarquias federais, como você está falando. Só que a gente está falando de direito ao nome. Que pessoa cis, né, que pessoa que não seja da população transexual e de travestis, que já pensou ou teve o nome desrespeitado? Não, eu chego nos lugares, eu falo que meu nome é Luanda, as pessoas me chamam por Luanda. Então, parece muito pequeno, mas é muito grande, quer dizer muito, né? Quer dizer justamente sobre essa inserção dessa população da vida em sociedade. A partir do momento que não respeitam a minha humanidade, não respeitam o meu nome, eu não sou ninguém para essa sociedade. Então, da mesma forma, a questão aí nos esportes é a primeira pessoa que a gente tem. E aí, ainda assim, isso é motivo de muita discussão, apesar dos organismos internacionais dizerem que está tudo bem, que as pessoas transexuais e travestis, elas podem competir em competições de alto nível, né, de acordo com a sua identidade de gênero, mas apesar disso, unicamente por discriminação, por LGBTI-fobia, essas pessoas não conseguem sequer
exercerem a sua profissão, praticar esporte, né? Que a gente fala em esporte de alto nível, falando em Olimpíadas, mas a gente tem que pensar que a prática esportiva ela começa na infância. Isso é cerceado desde lá. Com quem dirá em esporte de alto nível. Aqui em São Paulo, na própria OAB, a gente tem discutido muito isso, a questão da população trans nos esportes. Já fizemos, inclusive, audiência pública na OAB São Paulo, porque nós temos aqui um projeto de lei que visa expulsar essas pessoas dos esportes. E, para a gente ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil, se não me engano, 5 pessoas que praticam, 5 pessoas trans que praticam esporte de alto nível, e temos uma maior Assembleia Legislativa do país, que é a Assembleia de São Paulo, com um projeto de lei, discutindo um projeto de lei para expulsar essas pessoas. Então, não tem justificativa, os órgãos competentes para isso, inclusive órgãos internacionais, já disseram que está tudo bem, que essas pessoas têm condição de competir de acordo com a sua identidade de gênero. A questão aí é a gente reconhecer que trata-se de transfobia, que trata de uma discriminação, e lutar contra isso. A luta, né, gente? A luta contra isso. A gente muda um pouquinho de assunto agora, daqui a pouco a gente volta para a nossa conversa para finalizar aqui nosso bate-papo com a doutora Luanda. Começou na última sexta-feira o primeiro feirão da Casa Digital, da Casa Própria, com oferta de 180 mil imóveis em todo o Brasil. Desse total, 6 mil são da Caixa e terão condições especiais, como, por exemplo, carência de até 6 meses para o primeiro pagamento e também prazo de financiamento de até 35 anos. Para participar, é preciso ter em mãos um documento oficial de identificação, comprovante de renda emitido no máximo há 2 meses, carteira de trabalho ou extrato do fundo de garantia. O interessado também deverá apresentar a última declaração do imposto de renda e o comprovante de entrega à Receita Federal. O Feirão Digital da Casa Própria será realizado até o dia 4 de julho. E o endereço para você consultar mais informações é o caixa.gov.br/feirão. E a Fundação Cultural, em parceria com a Cooperativa Paulista de Dança, realiza uma oficina de danças populares nesse mês de julho. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia! Quais as informações, por favor? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. A notícia hoje é para quem gosta de dança, porque já estão abertas as inscrições para a oficina de danças populares. Quem realiza o projeto Dança por Toda Parte é a Cooperativa de Dança Paulista, que firmou uma parceria com a Fundação Cultural de Jacareí e com a Prefeitura. Você pode fazer a inscrição por meio de um formulário online. É só acessar o site da Fundação por meio do endereço que está aparecendo aí agora na sua tela. É só você pesquisar pelo nome da cooperativa que você já terá acesso aí ao formulário online. E o objetivo dessa oficina, Leilane, é apresentar ao público as danças tradicionais dos Estados Unidos, criadas lá no início do século XX por comunidades afrodescendentes ao som de jazz. Junto a essa prática, os participantes também vão aprender uma breve história sobre essas danças e as contribuições desse tipo para as danças mais atuais, como, por exemplo, o hip hop. E essas aulas, elas serão presenciais, mas seguindo, lógico, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária. Mas como será isso com dança? O Felipe Trizzi, que é quem vai ministrar a oficina, ele vai aplicar danças de jazz praticadas individualmente, uma técnica conhecida no jazz como jazz autêntico. O uso da máscara durante a oficina será obrigatório, assim como os alunos, cada um precisa levar a sua própria toalha. As vagas, Liliane, elas são limitadas, são apenas 30 vagas e as inscrições vão até dia 5 de julho. As aulas, elas começam no dia 8 e vai aí até o dia 11 de julho, sempre da 1h30 da tarde até 4:45, ali no Trianon Clube, no espaço Balé Luana Faria, que fica localizada na Avenida Japão, número 250, no Jardim Marister. Ao fim da oficina, os participantes vão ganhar um certificado, mas tem que ter no mínimo 75% de presença. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a Fundação Cultural pelos canais oficiais
ou enviar um e-mail para o projeto, o dançaportodaparte@gmail.com, da maneira como está aparecendo aí agora na sua tela. Leilane, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Nayara, pelas informações. A gente volta então agora para finalizar nossa conversa com a doutora Luanda Pires. Doutora, difícil até fazer essa pergunta, mas porque a gente ainda tem que falar do preconceito, que é doído, né? Que, no meu ponto de vista, a gente não deveria ter que estar discutindo esse tipo de coisa. Mas o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer nesse combate? Denúncia é importante, acolhimento é importante. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Eu acho que antes de qualquer coisa, enquanto sociedade, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir avançar sem que a gente reconheça que de fato a gente mantém essa estrutura que subalterniza, sim, que mata a gente ou de forma ativa ou deixa morrer todos esses corpos aí que fogem dos padrões pré-determinados pela cultura eurocêntrica e heterocisnormativa. Então a gente precisa observar e reconhecer que sim, alguns corpos dessa sociedade sequer são vistos como corpos providos de humanidade. E que a desumanização dessas pessoas sempre foi uma realidade. E nós, enquanto pessoas privilegiadas, porque somos, né, tanto somos que estamos aqui ocupando espaço e falando sobre isso, nós precisamos entender que hoje a inércia ela não pode ser mais admitida, porque a inércia também mantém a estrutura, e nós precisamos, sim, divulgar informação, divulgar educação, falar sobre isso, né, nos nossos espaços. A gente tem que entender também que a mudança ela vem do micro para o macro, é a partir de mim, é a partir daí do meu ciclo social, do meu ciclo de convivência, que eu vou mudando, né, e sempre através do diálogo, para que a gente de fato um dia consiga chegar no macro, que é a mudança da estrutura como um todo. E as pessoas, né, que sofrem esse tipo de violência, o que a gente pode sempre fazer por elas é orientá-las a escutar. Antes de tudo, a escutativa é muito importante, é escutar o que aquela pessoa tem a dizer, escutar o que ela precisa e daí orientar, encaminhar, fazer companhia ao médico, ao hospital, à delegacia, amparar de forma adequada, de forma humana, humanizar a pessoa e entender o que ela precisa. Aí eu acho que assim, se a gente fizer assim, se cada um fizer dessa forma, a gente consegue, mais rápido ainda, garantir com que essas pessoas tenham, né, pleno exercício da vida, da cidadania, da humanidade. Doutora, agradeço demais sua presença, né, para falar sobre esse tema tão importante. Agradeço a OAB também de São Paulo, né, em nome de toda a nossa equipe, pela participação aqui hoje. Obrigada por conceder o tempo e, claro, o conhecimento que foi muito valioso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham um bom dia. Obrigada, igualmente, até uma próxima. Até mais. É isso, gente, humanização, né? Humanização, empatia, cuidado com o próximo. Isso é inerente, né? Deve ser, né, importante e atribuído a qualquer ser humano. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todo o nosso conteúdo por meio das redes sociais. Acesse, curta, compartilhe. Se cuide, um abraço para você e até amanhã.